Bem, pessoal, vamos falar de um remédio, né? Avamis, né? Furoato de fluticasona, que é um remédio para rinite alérgica, que vocês perguntaram muito aqui no canal, né? Sobre como é, como funciona, né? Como ele é usado, quais são os efeitos colaterais, os riscos. E eu vou explicar, às vezes, para vocês, assim, de forma simples, né? Sobre o uso desse remédio e como ele age no seu corpo, sendo aspectos mais importantes, né? Então, o que que acontece? Esse princípio ativo, né? O Avamis é o nome comercial dele, né? O furoato de fluticasona é o quê? É um remédio que tem um efeito anti-inflamatório, então é um corticoide com efeito anti-inflamatório, já que você utiliza ele no contexto de paciente com rinite alérgica, com uma rinite ou uma doença que tem esse efeito que seu corpo começa a agir de forma mais intensa, dando inflamação. Então ele tem um efeito sintomático para tirar aquele efeito inflamatório que você tem. E de um modo geral, como o paciente tem uma rinite alérgica, tem algum tipo de alergia, o médico vai usar durante um tempo, enquanto o paciente está com essa crise, que acaba dando uma série de consequências, né? Às vezes até o olho fica irritado, o paciente sente uma coceira, sente um incômodo, tem uma congestão nasal. Normalmente é o seu otorrino, ou o seu clínico geral, o seu médico da família que vai passar. Nesse contexto, ele vai ter que entender para você por que você está tendo essa crise, né, de rinite. Primeiro, óbvio, ele vai confirmar mesmo que é rinite, né? Depois, por que você está tendo, né? Quais são os fatores ambientais que você tem que fazer? O que é que está desencadeando aquela crise? Tudo isso vai fazer parte do tratamento, né? Como qualquer corticoide, o ideal é que a gente use por um tempo necessário e não ficar usando direto sem parar esse remédio, né? Os corticoides, mesmo quando ele é dado local, ele acaba sendo absorvido pelo seu corpo. Então, todo aquele problema que um corticoide pode dar, o inalatório, o Avamis, também pode dar. Claro que é de forma menos intensa, porque você está dando só tópico, só local. O médico vai te explicar direitinho, você vai usar uma vez, duas vezes, vai te dar todas as orientações. Siga direitinho o tempo que ele passou, né? Tem paciente que fica com muito medo e usa menos do que o médico passou, usa um dia sim, um dia não vai ter o efeito adequado, né? Claro, todo remédio tem um risco de reação, mas também se você não usar de forma adequada, usar menos, você pode não ter o efeito benéfico daquele remédio. Por isso que é muito importante, né? Como ele é tópico, ele é local, de um modo geral, ele vai te orientar direitinho a angulação que você deve fazer no epicepto, é para aqui, né? Além disso, a frequência, vai usar pela manhã, vai usar pela noite, né? Vai usar os dois, são coisas muito específicas para ser utilizadas, tá bom? Espero que tenha ajudado. Se tiver dúvida, comentário, alguma dúvida maior que você tenha, como eu falei, os efeitos colaterais sistêmicos são esses locais, tem paciente que pode ter uma irritação, né? É uma coisa que pega tópico, cuidado para você não machucar colocando isso, às vezes o paciente mira muito para o septo, pode dar um ferimento, dar um incômodo, mas mais por causa do trauma que você pode ocasionar, né? Um outro paciente queixa às vezes, né, de uma garganta seca, alguma reação assim, mas são bem comuns. Espero que tenha ajudado, qualquer dúvida, comentário.